Convoco o vereador Marcelo Garcia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Robertinho da Padaria, vereador Lino Bispo, vereador Roberto Chagas, vereador Marcelo Garcia, vereadora Amélia Naomi, vereador Milton Vieira Filho, vereador Zé Luiz, vereador Tomás Henrique, vereador Renato Santiago, vereador Fernando Petiti, vereadora Juliana Fraga, vereador Dr. José Cláudio, vereador Rafael Pascucci, vereador Júnior da Farmácia, vereador Roberto do Eleven. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, em termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Conforme acordo de liderança, então, nós vamos passar para o horário do pinga-fogo. Primeiro, o vereador inscrito, o vereador Lino Bispo, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores, senhoras vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde a todos. Estamos nessa tribuna na noite de hoje para mais uma vez estarmos falando um pouco com as pessoas que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Afinal de contas, nós somos aqui representantes da população, nós somos aqui o elo de ligação da população com a prefeitura, com os poderes aí constituídos, né, para prestar serviço à nossa população. Eu quero, na tarde de hoje, nesta sessão, cumprimentar aqui o governador Dória por anunciar a vacinação dos motoristas e cobradores. A gente já havia falado aqui, inclusive protocolei um projeto nessa Câmara, falando da necessidade que os motoristas e cobradores têm de serem vacinados. Assim como os professores, que nós também já tínhamos falado lá atrás, porque eles estão, assim, eles são servidores públicos, ele atende a população, eles trabalham numa empresa privada, mas eles atendem o público, atendem o cidadão, e nós aqui estamos falando do cidadão joseense. E que muitos deles tiveram complicações. Ontem mesmo recebi um relato que acho que morreram 12 em função do Covid. E tem preocupado, né, as famílias deles, que são obrigados a trabalhar, eles precisam trabalhar, precisam transportar as pessoas, e nada mais justo de que eles serem incluídos aí no número dos essenciais, daqueles que precisam, assim com uma certa urgência, estar sendo imunizados. Então eu quero aqui cumprimentar esta ação, podemos dizer rápida, do governador João Dória, com relação à vacinação dos professores. Eu destaco aqui
que muitas vezes critica o governador, mas quando tem que se falar positivamente, claro que eu não vou me omitir, não vou deixar de fazer, tecer o meu comentário favorável a uma ação tão necessária como essa de imunizar os nossos motoristas e cobradores aqui na nossa cidade. Eu quero também, senhor presidente, falar um pouco agora sobre a reunião que nós tivemos nesta casa na manhã de hoje. Acredito aqui que os vereadores que tiveram aqui, não sei se vou conseguir recordar todos, mas Milton Vieira, Roberto Chagas, Juliana Fraga, José Luiz, Renato Santiago, Dulce Rita, vereador Pascucci, Fabião Zagueiro, Júnior da Farmácia, o Petit mandou pergunta escrita, o Marcão da Academia, Amélia Naomi fez a pergunta e saiu. Eu já falei ele. Alguns outros não tiveram, com certeza tiveram compromisso. Mas eu acho que foi uma reunião assim importante para que a gente pudesse fazer alguns questionamentos, trazer para os representantes da Sabesp, no caso de hoje, o superintendente, o Sérgio Beckerman, e também o Júnior, que é da área gerência de distrital, né, da empresa, que são pessoas que estão aqui para responder pela empresa, para fazer acontecer aqui na nossa cidade aquilo que a empresa tem como responsabilidade com a nossa população. E nós tivemos os internautas, nós tivemos as pessoas ligadas aqui na TV Câmara, porque foi ao vivo, e também pelas redes sociais. Quero aqui até pedir desculpas mais uma vez para a nossa população, porque a reunião online ela tem um problema. E o dispositivo que usa, ele tem um tempo de duração, a reunião foi, por 2 vezes, ela foi interrompida, né? Mas, de uma certa forma, eu vejo que teve uma positividade com relação à reunião. Mas eu quero aqui, até quero pedir para soltar um áudio do morador, porque a gente fez algum questionamento que o grande problema que nós temos é a falta de água constante em alguns bairros, né? E foi justamente esse fato que me levou a fazer o requerimento para que a Sabesp pudesse vir à Câmara para a gente falar com eles a respeito desses problemas. Então, vamos ver o que o morador, vários fizeram citações com relação à resposta que foi dada aqui. Então, vamos ver aqui um dos moradores que participaram, qual foi a fala que esse morador coloca para nós. A Sabesp, ela fala muito de dados e números e investimento, certo? Mas não convence a gente, porque você não vê resultado, né? Aqui, por exemplo, eu morei na Zona Leste, não tinha problema lá de água. A população está crescendo, eles não estão investindo para sanar a demanda da população. Eles estão apagando o fogo, entendeu? Dá um probleminha ali, eles vão lá, resolve, dá outro probleminha, resolve. Mas uma estruturação para poder sanar os problemas de São José dos Campos, a Sabesp não está fazendo. Não convence a gente mesmo. Quem assistir aquilo lá não vai ficar convencido com as respostas da Sabesp de jeito nenhum. E outra coisa que eu observei, né, mas o representante da Sabesp falou que o atendimento, né, tá lá e que as pessoas ligam, são prontamente atendidas. Isso é um desplante, sabe? Porque quando há um problema grave, a gente liga, a Sabesp nem atende, a ligação cai. Ou deixa você lá tocando. Eles já nem atendem mais a ligação. Realmente, o Lino Bispo falou tudo certo. Não nos convence. Eles não estão fazendo o que a cidade necessita. Entendeu? Porque a cidade cresceu muito rápido. Muito obrigada, viu? Um beijão, tenho um ótimo trabalho e meus parabéns para vocês aí. Então, quero chamar a atenção dos senhores vereadores, uma coisa que me preocupou na manhã de hoje, é o seguinte: a Sabesp ela tem uma meta que ela precisa seguir, senhores vereadores. E a meta da Sabesp para 2020
era dela reduzir o índice de vazamento para 220 litros diários por ramal, tá? Eu fui pesquisar, 2018, o índice era 355. 2019 foi para 377. O de 2020, doutor Zé Cláudio, eles não mandaram ainda para a Câmara, mas o que deu a entender do superintendente, é que subiu de novo. Se a meta era para ser 220, deve, pelo que a expressão e a colocação que ele fez, eu acredito que deve estar na faixa passando de 400 litros diários por ramal. Vereador, sabe quantos ramais nós temos na cidade? Eu vou ver se a gente... Nós temos cerca de 1.300 quilômetros de rede. Eu pesquisei ontem, com 1.200 quilômetros, você chega lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Portanto, essa é a tamanha da rede de São José dos Campos. Não é? Você imagina essa rede vazando diariamente, quase 400 litros de água por dia. Arredondando, 30 dias, daria 120 mil litros, não é? Desculpa, eu fiz confusão aqui na somatória. Deixa eu pegar aqui atrás que está um pouco mais... Tá. Então, as perdas diárias chegam a 9.230.000 litros. Por mês, 276 milhões e 900 mil litros mês. Então, vocês imaginam 200, quase 300 milhões de litros de água vazando mês. Chega no final do ano, quanto deu isso? E nós sabemos que a falta de água ela está ligada à questão, ou é de captação, que está faltando captação, está faltando reservatório, que não foi o que a gente ouviu aqui, não está faltando água no reservatório. Mas por que falta água, então, na casa do morador? Essa água está perdendo, vereador Zé Luiz, no caminho. Aí vem a falta de água, vem a falta de pressão na água. Por isso que eu digo aos senhores, a reunião foi boa, mas não me convenceu naquilo que nós queremos que a Sabesp faça cumprir na nossa cidade. Você viu o morador falando. E eu questionei aqui fatos que envolvem bairros inteiros. Vocês sempre veio falar aqui, o Residencial União, todo final de semana os moradores têm falado, está faltando água. E aí, o que acontece? Não está faltando. Espera aí, mas então é o morador que está mentindo? Nós não podemos engolir isso. Nós sabemos que as faltas pontuais, isso é normal, está dentro do previsto. Mas, falta água na sua casa toda semana, como é que você fica? Então é essa questão que, para mim, é importante que a gente continue. Nós não recebemos ainda o relatório de 2020, mas eu tenho, assim, impressão que ao invés de o índice ter baixado, pelo contrário, deve ter subido. Então é essa a minha preocupação e eu acho que a gente precisa avançar nessa questão, porque a nossa cidade merece que nós, aqui da Câmara, possamos tomar conta desse contrato. Afinal de contas, como eu já disse aqui, nós aprovamos aqui essa parceria e queremos que a Sabesp continue até numa nova prorrogação, se for o caso, mas que eles possam, né, vereador Juvenil, atender a nossa população de maneira contenta, porque não é fácil uma pessoa chegar em casa para tomar um banho e não ter a sua água, para fazer uma comida e não ter a sua água. Então, essa questão que faz a gente ter esse clamor para o melhoramento no atendimento na nossa cidade. Parabéns, vereador Lino Bispo. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos, entre eles a votação em bloco dos documentos, a inclusão de documentos, indicações 3121 a 3128, e também, presidente,
solicitar a votação em separado de 2 documentos. O requerimento 680, esse requerimento 680, ele registra a matéria publicada no jornal O Vale e parabeniza pelo conteúdo onde lembra os 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. É isso para votação em separado. E também a moção 148, para votação em separado, que encaminha repúdio ao presidente da República pelo corte e a baixa execução do orçamento público direcionado a ações de assistência e proteção das crianças e adolescentes do país. Esses 2 documentos, votação em separado. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio para o senhor Valdecir Silva Pinto Valoto e o senhor Guaraci de Araújo Silva, moradores lá da região de Eugênio de Melo, que ambos morreram de Covid. E pedir também 1 minuto de silêncio por todos os índios que morreram de Covid nessa pandemia aí, que estão todos isolados, abandonados. E temos, mês de março, totalizou 1.001 vítimas do Covid, dos indígenas, com 50.500 contaminados. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque ontem foi o dia do índio, e não é só passar o dia do índio, comemorar, fazer umas entrevistas, não. É um momento de muita reflexão do que é que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo com os índios, com os garimpeiros, que estão invadindo as terras deles e o governo de braço cruzado. Os madeireiros fazendo aquela extinção em massa da nossa floresta, e ninguém está vendo nada. Está todo mundo com cara de paisagem no nosso país. Então eu queria um momento de reflexão para ver a situação dos indígenas na nossa terra. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, venho aqui nesse microfone também fazer uma homenagem a um grande amigo meu da Sociedade Esportiva de São José dos Campos, senhor Fernando César Faria. Ele faleceu agora nesse domingo, vítima de Covid. Ele nasceu em Taubaté, em 72, tinha 48 anos, filho da dona Shirley Maria Faria, casado com a Lília Mendonça Costa, deixou 2 filhos, a Fernanda, de 26 anos, e o Antônio, de 13 anos. Ele era muito ligado à área do voleibol de São José dos Campos. Fez diversos eventos, competições, era árbitro da Federação, né, de Voleibol. Pela Delegacia Regional do Esporte e Recreação de São José dos Campos,
esteve presente desde 2001. Foi pela Liga de Voleibol do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a Livovale, desde 2006. Pela Federação Paulista de Voleibol, desde 2017. Tudo isso na arbitragem. Estava cursando a faculdade de Direito na cidade de Cruzeiro. Nasceu em Taubaté, viveu em Cruzeiro uma grande parte de sua vida. Vindo para São José dos Campos, se alistando no CTA. Trabalhou como inspetor de alunos na Escola Estadual Nelson Nascimento Monteiro. Foi um dos idealizadores da Copa Joseense de Vôlei Amador, uma das maiores competições de voleibol da região do Vale do Paraíba. Desde 2010, essa Copa acontecia. E no final do ano 2019, junto com ele, está nas fotos aí, nós realizamos um evento solidário lá no Cidade Jardim, onde arrecadamos mais de 1.000 brinquedos com os jogos que nós tivemos, do vôlei feminino, vôlei masculino, e ele que organizava tudo. Então, o Fernando era um grande amigo, um grande parceiro, um amante do voleibol, uma pessoa que fez muito pelo esporte, não só em São José dos Campos, do Vale do Paraíba, do Estado de São Paulo, e é um merecedor de tudo que essa casa pode oferecer. Então, inicialmente, os meus sentimentos a toda a família, que Deus conforte o coração de todos eles, dos amigos, e a gente pede essa homenagem de um minuto de silêncio no dia de hoje, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Presidente, gostaria de endossar as palavras do Marcão, né? Recebi também aqui a nota de falecimento do nosso querido Fernando. Seu falecimento nos deixou muito surpreso, mas esperamos que ele possa estar em um lugar melhor do que o nosso, né? O vôlei amador de São José, ele perde um grande incentivador, como o Marcão muito bem disse, criador da Copa Joseense de Vôlei, um grande amante dos esportes, principalmente do vôlei. Então, o Fernando nos deixa uma grande perda e uma grande saudade. Obrigado, presidente. Palavra ao vereador Roberto do Eleven. Senhor presidente, eu queria agradecer ao prefeito Felício Ramute por ter sancionado o projeto de lei que foi apreciado por todos os vereadores, de minha autoria. O projeto de lei que trata-se do aplicativo para consulta, para cirurgia. Agora esse projeto virou lei 10.280, e isso aí vai trazer muita acessibilidade para as pessoas, porque, como eu disse aquele dia, às vezes a pessoa não atende o telefone, acaba perdendo a sua cirurgia, a sua consulta, e nós não poderíamos ficar fora, né? Uma cidade tecnológica como São José dos Campos, revolucionando uma das cidades aqui no Vale do Paraíba, e agradecer ao Felício por mais esse trabalho que ele viu a necessidade para a saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Amélia Nome. Eu quero cumprimentar o vereador, porque o vereador fez a proposta porque sabia que muita gente estava perdendo a consulta, por conta dessa questão de não ser pelo Zap. A gente tem aqui, acho que todo mundo aqui tem alguém que perdeu a consulta, porque liga, não atende. Aliás, a gente liga para as pessoas, elas não atendem. Se você põe o Zap, ela te atende. Então, essa é a mudança. Então, parabéns, Roberto de Eleven, pela iniciativa, e o prefeito teve a sensibilidade. Quero aqui, então, foi colocado em separado 2 requerimentos meus. Um em relação ao governo Bolsonaro, que é em relação ao orçamento. E o outro, eu queria aqui pedir que vai votar em separado, mas que votem por unanimidade. Primeiro, porque há 25 anos, o massacre do Eldorado de Carajás, quando isso aconteceu, esta casa recebeu aqui uma comissão dos ativistas do Pará, que estiveram aqui visitando escolas, nós fizemos campanha, Sindicato dos Metalúrgicos, todo mundo que defendeu, que foi contra essa barbaridade desse massacre, nessa cidade teve um movimento que foi
para os bairros, principalmente para as escolas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, o requerimento meu é: registra a matéria publicada no jornal O Vale e parabeniza o conteúdo onde lembra os 25 anos do massacre de Eldorado do Carajás. E veja aqui, Felipe Pontes, Agência Brasil. Agência Brasil é a agência do governo que manda para todos os jornais do Brasil o conteúdo dessa matéria, que há exato 25 anos, está aqui todo detalhado. E aqui no final, coloca o que eu acho que mais importante, que é por isso que eu registrei. Porque na questão da condenação do Eldorado dos Carajás, infelizmente, só é o exemplo da impunidade. Tá? Para os movimentos sociais, a investigação falhou, o julgamento do caso levou quase 2 décadas até se esgotassem todos os recursos possíveis. Dos 155 policiais que tiveram participação no episódio, somente 2 foram condenados. O major José Maria de Oliveira, comandante da operação, com a pena de 158 anos e 4 meses de prisão. E o coronel Mário Colares Pantoja, comandante do batalhão de Marabá, com a pena de 228 anos. Então, o Pantoja, após ser beneficiado pelo habeas corpus, cumpriu prisão domiciliar. Morreu ano passado por Covid. Então, assim, é um episódio que, para o mundo inteiro, foi uma imagem negativa do Brasil, e os movimentos sociais, nesses 25 anos, por todos os cantos, sindicalistas, movimentos sociais, igreja, discutiram essa questão para lembrar. Quando lembra dos nossos mortos, é para lembrar, para não repetir. Então, é por isso que eu estou registrando essa matéria. E essa matéria não é, inclusive, a autoria do jornal, é da Agência Brasil. Por favor, gente, vote favorável. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Boa noite, senhor presidente. Só para homenagear o nosso vereador Roberto Eleven pelo projeto dele importante para a saúde, porque a gente sabe das dificuldades de controle de uma agenda, da questão das consultas, das cirurgias, e nós, numa cidade que nós, além de tratarmos dos nossos pacientes, nós temos 722 mil habitantes, mais de 1 milhão de CRA, que a gente dá conta da saúde das pequenas cidades. A questão de se não perder uma cirurgia, não se perder uma consulta é muito importante. Então, parabéns à sua iniciativa. Eu acredito, Eleven, que vai diminuir o número de faltas, né, nas consultas e também de cancelamentos de cirurgia. Acho que a Amélia foi importante em falar que hoje em dia as pessoas não atendem o celular, mas pegam a mensagem no WhatsApp. Muito bom o teu projeto, a gente votou a favor, claro, e vai trazer um grande ganho para a saúde. Obrigado. Verdade, Roberto. Também quero parabenizar pelo projeto importante. Hoje em dia, a gente já acorda de manhã cedo, já fica ligado no WhatsApp. Todo mundo é muito prático, né? O WhatsApp é uma ferramenta hoje de trabalho de todo mundo, então isso vai facilitar, como disse aí o doutor Cláudio, muito a vida das pessoas. Questão aí de agendamento, a consulta, poder então ser agora, através do WhatsApp, ser avisado as pessoas. Vai ser muito bom, muito prático. Parabéns pelo projeto. Com a palavra, o vereador Fabião Zagueiro. Senhor presidente, solicito 1 minuto de silêncio ao doutor Eduardo Dávila, advogado joseense, falecido na última sexta-feira, dia 16 de abril, deixando a esposa e uma filha de 8 anos. Meus sentimentos a toda a família. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Também, senhor presidente, primeiro elogiar o projeto do meu amigo, representante da Zona Leste, lá da região do Novo Horizonte, por esse brilhante projeto que agora é lei. Parabéns, Roberto. Mas, senhor presidente, queria também pedir 1 minuto de silêncio para Maria Alves Gamboni da Silva, 90 anos de idade, falecida no dia 16. Uma baita de uma liderança lá do Jardim Uirá. Também para o senhor Kotaro Kuroda, 78 anos, faleceu dia 15. Ele vendia muitas comidas japonesas ali na região sul da nossa cidade, morava lá no Bosque dos Eucaliptos,
e deixa a sua esposa e o Kiko Kuroda. A essas famílias, o nosso voto de pesar e que Deus conforte o coração de todos eles. Conforme, então, solicitado pelo vereador Juvenil Silvério, em votação, então, agora vamos votar o requerimento, né? Em votação, o requerimento número 680, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Peço ao vereador Marcão, por favor, que faça a leitura da emenda. Emenda. Requerimento 680. Registra a matéria publicada no jornal O Vale e parabeniza-os pelo conteúdo, onde lembra os 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Em votação, o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma votação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Então, peço também ao vereador Marcão da Academia que faça novamente leitura da emenda número 148. Moção 148. Moção 148. Encaminha moção de repúdio ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo corte e a baixa execução do orçamento público, direcionado às ações de assistência e proteção das crianças e adolescentes do país. Em votação, a moção número 148 da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Treze votos contrários, senhor presidente. Portanto, com 13 votos ao contrário, a moção então está rejeitada. Com a palavra o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui deixar claro que a gente pode estar aí entrando numa discussão política que vamos divergir muitas vezes. Então, a Câmara é bem soberana e cada um tem a sua isonomia. E dizer que a gente precisa analisar sempre os conteúdos, a veracidade de tudo. Lógico que ninguém é aqui favorável que se corte benefício social, mas a gente precisa entender o conteúdo de tudo isso e onde queremos chegar com algumas situações. Então, por essa razão, a gente tem posicionamento, às vezes, um pouco diferente. Com a palavra o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, a gente fica numa situação, uma sinuca de bico. Né? Eu votei favorável à vereadora Amélia, até na questão do Bolsonaro. Eu tenho a minha posição firme contra ele no como ele conduz a pandemia e não me importo com as críticas. Mas também de diminuir verba para criança e adolescente, não tem como a gente votar favorável. O que não dá é para politizar tanto, né? Que ainda falta um ano e poucos meses aí para a eleição, né? Acho que vai ser a pior eleição da história do Brasil, que a gente vai ter que decidir entre o Lula e o Bolsonaro, entendeu? Eu já falei que se der para o Petit pagar, que eu quero ir para a Lua
porque ficar entre esses dois é melhor não ficar. Porque é dois dos piores presidentes da história do país. Mas não tem como, eu divirjo dele na questão da pandemia, não concordo. Eu acho que ele conduziu mal a pandemia, mas também cortar a verba de criança não dá, a gente tem que ir contra mesmo, entendeu? Então é essa, por isso que eu votei favorável a ela. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Também votei a favor do requerimento da Amélia, porque eu acho que não é só com relação à criança, mas é com relação ao meio ambiente, é com relação ao indígena, é com relação ao quilombola, é com relação à pandemia. Então, é muitos equívocos que esse senhor que disse presidente está cometendo na pátria. E toda vez que nós vemos esses absurdos, nós temos que nos posicionar sim, porque ele está prejudicando toda uma sociedade, principalmente agora que a criançada está dentro de casa, muitos pais desempregados, criando conflitos maiores de violência contra essas crianças, que devia estar dando maior orçamento para dar maior fiscalização, visto que as escolas estão fechadas, que essas escolas é o braço direito de ver o que está acontecendo com as crianças, e com a escola fechada, a criança fica à mercê dos pais violentos que também passando por uma série de dificuldades na vida. Então, eu acho que estava na hora de aumentar a capacidade de atendimento e de fiscalização no trato dessas crianças, e não de diminuir os recursos. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores. Lembrando aqui do belo projeto do nosso colega Roberto do Eleven, dizer, senhor presidente, que o país tem um problema hoje de muitas pessoas não conseguir tomar a segunda dose, às vezes pode até ser por questões tecnológicas de informação. Então, eu espero que esse projeto possa ser útil, e o será aqui na nossa cidade. Em relação à disputa política, eu acho assim que a casa, é o papel da casa mesmo, fazer essa disputa política muitas vezes, né? Em questão de orçamento, do governo A ou do governo B, eu acho que faz parte. Agora, tem algumas coisas, senhor presidente, que é complexo. Eu fiquei um pouco apreensivo com essa votação do Eldorados do Carajás. Porque, gente, existe 25 anos de histórias sobre essa questão, do que aconteceu, relatado, trânsito julgado, com provas, com documento arquivado. Não é uma coisa de disputa política, porque foi verdade ou foi mentira, já está comprovado. Então, tem algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção, senão a gente começa a ser negacionista também. E isso não é bom para um parlamento. Um parlamento que se diz justo não pode querer politizar algumas coisas que a história já escreveu, reescreveu com muitas provas. Então, Eldorado dos Carajás é uma página assim, muito triste para o Brasil, infelizmente, muito triste, e eu espero que cada vez mais, quando a gente lembrar de Eldorado dos Carajás, a gente queira fazer sempre o certo, sempre a política pública certa, sempre a política de justiça e de segurança certa também. Obrigado. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, aqui realmente é uma casa política, aqui se discute política. Não se discute politicalha, porque é isso que está virando. Estamos votando agora artigo de jornal. Nada contra o jornalista, tudo a favor, mas coloca situações aqui, né, que você ou você é bandido ou você é mocinho. Está assim desse jeito agora, doutor Zé Cláudio. Entendeu? Cortar verbas, né? Nós temos que ser contrários, realmente, contra esse procedimento. Mas tem dinheiro para abastecer tudo que é necessário? Essa que é a questão. Vamos perguntar para o nosso prefeito se tem dinheiro para tudo. Lógico que não tem. Então, você tem que cortar algumas coisas. Não sou defensor do Bolsonaro, já fica o alerta, já fica o aviso. Não tenho procuração dele. Mas o PT, quando foi governo, o PT, quando teve a presidência na mão, gastou dinheiro na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, o escambau.
esse dinheiro está faltando agora, até para as vacinas, até para o sistema de saúde. Ou dizer que isso é mentira? O PT tem que falar que é mentira. Em sã consciência, eu não consigo acreditar que tem gente que acredita nesse camarada que roubou tanto. Tenho até vergonha de falar o nome dele, de tanto que roubou. E deixou os outros comparses roubarem também. Até hoje a morte do ex-prefeito de Santander não está resolvido. Aliás, mataram 9 testemunhas-chaves, ex-prefeito de Campinas, e outras coisas mais que aconteceu ao longo desse tempo todo. Se hoje falta dinheiro para a saúde, se falta dinheiro para a educação, aliás, que educação é essa que o PT deixou? Nós não saímos do lugar. Na hora que der, nós não temos o nosso ranking é péssimo, é lá atrás. Já era para a gente ter uma situação no ranking internacional, bom, mas como muito dinheiro foi desviado, fala-se em 6 trilhões de dólares, isso é dinheiro que está faltando hoje, sim. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Mais uma vez, a gente escutar as mesmas coisas, mas passar pano no governo atual, porque nunca fez nada. O dinheiro sempre remete ao passado, e o que tem acontecido hoje, o vereador que me antecedeu nunca veio fazer uma crítica, nunca veio falar do governo atual, não, falou que tem que tirar dinheiro de alguma coisa. Mas o dinheiro que, por exemplo, dos militares, que aumentou, não se fala. O dinheiro das coisas erradas que têm acontecido nesse governo também não se fala. Fala-se do passado, né, sempre do PT, mas do atual não fala nada. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Que teve erro no passado, com certeza teve. Também não vou passar pano do governo passado. Mas também ficar quieto no governo atual é a mesma coisa falar que está tudo certo, que está tudo bem, que está tudo maravilha. Então, isso também não concordo. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Quero aproveitar a ocasião para cumprimentar o líder do governo, que fez os destaques como de costume, e dessa vez colocou projetos, moções, requerimentos mais polêmicos para ser votado em separado, que era algo que nós pleiteávamos justamente por causa desse debate, dessa polêmica que gera e que muitas vezes a forma como nós vínhamos votando não dava oportunidade, primeiro, dos parlamentares se posicionar contrários a coisas que eles não concordavam, como a gente teve oportunidade agora, e segundo também desse debate, que é o que a gente está falando, de fazer o debate político, de levantar as nossas convicções, as nossas pautas. A forma antiga não estava funcionando tão bem, então parabéns que a gente conseguiu avançar nessa questão. Quanto ao requerimento do Eldorado dos Carajás, foi votado de forma unânime, né, como o vereador Zé Luiz bem salientou, é uma questão já vencida, uma questão lamentável na história brasileira, mas eu compreendo que ele tenha sido destacado por ser um tema ainda que consensual, como nós vimos na votação, polêmico, por se tratar também do movimento Sem Terra, que é um movimento que a gente vê cometendo também ilegalidades em sua luta por reforma agrária, por distribuição de terras, etc. Então, por conta disso, e também tem uma ligação partidária clara com o Partido dos Trabalhadores, por conta disso, é um tema sensível, polêmico, eu acho que era justo que os vereadores tivessem a prerrogativa de se posicionar, eventualmente, de outro modo. Mas que bom que foi aprovado. Já na outra questão também, que bom que nós tivemos a prerrogativa dessa vez de se posicionar como a gente gostaríamos na questão. Passaremos, então, ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 8 de abril de 2021, 22ª sessão ordinária, 13 de abril de 2021, 23ª sessão ordinária,
Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 20 de abril de 2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Bom, retornaremos então agora ao Pinga Fogo, dando sequência ao vereador Dr. José Cláudio, com tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos da TV Câmara que estão nos assistindo, todos os vereadores. Primeira imagem aí, meu amigão. Primeiro eu gostaria de parabenizar o Fabão pela homenagem que ele fez ao nosso amigo Dr. Eduardo Dávila, que era meu advogado também, faleceu na sexta-feira passada. Homenagear ele pela passagem dele, uma pessoa do bem, o seu Heraldo, o pai dele, né, Dona Helena, a mãe, que Deus o conforte toda a família. Bom, gente, hoje nós vamos falar de algumas passagens nossas durante a semana, que a gente andou trabalhando e fiscalizando. Aí a minha equipe, o Marcos aí em questão, fez uma visita lá na Zona Norte, na visita à Vila de São Sebastião, com alguns problemas, alguns pedidos da comunidade, questão à rua, a capelinha, para a gente poder pedir reformas e trabalho na região. Próximo. Visita ao Hospital Municipal na semana retrasada com os vereadores, ontem na Santa Casa, com os vereadores Marcão, Júnior, Marcelo, Fabão, eu, né? Quem mais estava lá? Acho que o pessoal, fizemos uma visita na Santa Casa para a gente saber como está a questão do oxigênio, dos bloqueadores neuromusculares, dos sedativos. A Santa Casa nos recebeu muito bem e dá para tranquilizar a população, né, Fabão, que a questão do oxigênio, dos bloqueadores neuromusculares, sedativos, está sendo muito bem controlada pela equipe médica lá, o doutor Augusto e o doutor Danilo Stanzani. Então, foi muito válida essa visita e em maio nós estaremos no Hospital Pio XII, a mesma equipe. Próximo. Estive no gabinete do nosso prefeito semana passada para uma agenda cultural, foi muito válido. Próximo. Olá, hoje eu vim falar sobre mais agora nós vamos mostrar um trabalho nosso que é o incentivo ao esporte. Nessa semana, participei do campeonato Portugal Open e obtive medalha de prata, segundo lugar. Queria agradecer ao vereador Dr. José Cláudio e ao prefeito Felício Ramute, que estão nos ajudando. Ao meio de tanta coisa acontecendo, estão nos motivando a continuar treinando e não desistir. Sou grata a todo apoio e confiança que dedica em nós. Tem um anterior, esse. Pode deixar esse mesmo. Vai. Olá, tudo bem? Maicon Andrade falando aqui, medalhista olímpico da Rio 2016, atleta da Liga Vale de São José dos Campos. Venho agradecer ao vereador José Cláudio por todo o apoio à modalidade neste momento tão difícil para todos nós atletas que estamos vivendo. Quero agradecer ao prefeito Felício Ramute por toda a estrutura proporcionada a nós atletas joseenses. E isso motiva a gente a estar sempre bem, sempre treinando, sempre focado e motivado. E com isso também a gente tem bons resultados e podemos motivar várias crianças aí que nos acompanham. Eu só tenho a agradecer a todo o apoio de vocês. Muito obrigado e em breve virá muito mais outras medalhas dessa. Oi pessoal, aqui é o Alex Arruda, atleta de ponto C da equipe Liga Vale de São José dos Campos. E falar que nesse último fim de semana aconteceu o campeonato online de ponto C Portugal Open, onde eu, na minha categoria, me consagrei campeão. Queria agradecer ao mestre Daniel Melo e toda a comissão técnica da equipe Liga Vale. Gostaria de agradecer também ao vereador Dr. José Cláudio e ao prefeito Felício Ramute, juntamente com a Secretaria de Esporte de São José dos Campos, tem nos ajudado muito nesse tempo difícil que estamos passando. E com todo esse incentivo e apoio, nós atletas estamos dando o nosso melhor para representar muito bem a cidade de São José dos Campos.
Muito obrigado. Boa tarde, sou Eli Rafael de Moraes, da equipe de Ponce e Liga Vale. Neste último final de semana estive participando do Campeonato Portugal Open, onde obtive a segunda colocação. Quero agradecer imensamente ao vereador Dr. José Cláudio e ao prefeito Felício Ramute pelo seu apoio e confiança. Meu muito obrigado. Esse é um trabalho que nós temos feito de incentivo ao esporte na modalidade de artes marciais, taekwondo. Essa juventude toda aí conseguiu medalhas de prata no Campeonato Portugal Open, isso daí elevando o nome da nossa cidade. Então é um trabalho que a gente fez de incentivo ao esporte, que leva o jovem para o esporte, e com isso daí resgata esse jovem e toda a família. Então eu gostaria de agradecer muito ao prefeito Felício pelo apoio e aos jovens pela aplicação e pelas medalhas para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a próximo vereador inscrito, o vereador Fernando Petit. Boa noite, presidente Robertinho, boa noite aos vereadores, também a todos os funcionários da casa e a todos os telespectadores da TV Câmara. O que me trouxe aqui são alguns assuntos. Nesse final de semana, pude ver o grande número de ciclistas que frequentam, que fazem passeio no final de semana ali na estrada de Jaguari, e assim, combinando com, ali até apagar a luz um pouquinho aí, combinando com carros, ali na primeira imagem a gente pode ver um carro virando ali, que a gente sabe que nem todos os motoristas, eles têm respeito pelo ciclista. Então, a gente, logo que teve essa imagem aí, passando pela região, a gente solicitou um circuito cicloviário na estrada de Jaguari e Jaguariúna, com a intenção de deixar muito mais seguro para os ciclistas que ali frequentam aquela região, e também São José vai sair na frente, criando uma ciclovia numa estrada, trazendo segurança e também fazendo com que outros ciclistas possam vir para a nossa cidade. Continuando na região norte também, a gente tinha solicitado logo no começo do ano a iluminação, junto à prefeitura, a iluminação da Via Norte, que pudesse colocar lâmpadas de LED na Via Norte. Ali muitas pessoas, muitos pedestres, eles usam ali para ir para o trabalho, também para ir e voltar da escola, e muitas pessoas treinam, vereador Zé Luiz Nunes, que sempre correu provas, eu também tinha esse costume, agora na pandemia a gente parou um pouquinho, mas eu usava a Via Norte quando morava na região norte ali para treinar toda noite, a iluminação sempre ali ficando devendo um pouco, a gente tinha que tomar cuidado, mas agora hoje o prefeito Felício Ramute anunciou a iluminação da Via Norte para que pudesse, tanto os pedestres como os ciclistas também pudessem usar a Via Norte com mais segurança, também evitando assaltos. O outro assunto, nessa semana, ali, vocês podem ver a imagem do Cine para Todos. Essa semana eu acompanhei uma vistoria junto com conselheiros do Compac, ali no Cine para Todos. Quando eu anunciei essa vistoria nas minhas redes sociais, eu anunciei com muito saudosismo, Primeiro, por entrar no Cine para Todos. Lembrei, quando ainda frequentava, um filme que me marcou muito ali, assisti Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu, ali no Para Todos, muito engraçado aquele filme. Ali lá atrás, meus 8, 9 anos de idade, foi muito emocionante entrar no Cine para Todos. Também, a questão do saudosismo foi que eu fiz parte do Compac por 7 anos, representando a Câmara Municipal, no Compac, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural e Paisagístico e Cultural da nossa cidade, ali levando os empresários responsáveis pela obra. Anteriormente era um shopping e os empresários, novos donos dali, compraram
o Cine para Todos, com a intenção de fazer uma loja. Mas, infelizmente, né, não seguindo a regra do Compac, né, de uma planta liberada pelo Compac, um projeto, eles fizeram várias adequações, derrubando algumas paredes, derrubando pedaços ali que contemplava a preservação do patrimônio artístico da nossa cidade. E a intenção foi acompanhar a vistoria, mostrar o que eles fizeram de errado e também mostrar que eles só podem continuar a obra fazendo um projeto adequado, preservando o prédio do Para Todos. E aqui eu trouxe, né, aproveitando, muitas pessoas não sabem, mas o Compac de São José dos Campos é um dos mais atuantes do estado de São Paulo, né? São José dos Campos que tem mais de 40 prédios tombados. Ali algumas imagens de alguns prédios, né, do patrimônio histórico de nossa cidade. Ali no primeiro, a Faculdade de Direito da Univap, um dos primeiros prédios de faculdade do interior do nosso estado, né? Quando eu era membro do Compac, o reitor, à época, queria transformar esse prédio em shopping. Um grande absurdo que, por unanimidade, os conselheiros do Compac votaram contra, né? Não poderíamos perder a história, né? A grande história que esse prédio de direito nos traz para a nossa cidade de São José dos Campos. Ali ao lado, o complexo da Tecelagem, em Paraíba, né? Um grande complexo também tombado. No próximo ali a gente pode ver a fachada da Cerâmica Vaz. Agora uma grande construtora de São José dos Campos conseguiu a aprovação do projeto para ter prédio, né, de moradia ali na Cerâmica Vaz, mas aquela fachada da frente tem que ser mantida, né? Um dos pedidos do Compac é manter a fachada e é muito bacana você passar ali em frente, né, ver a modernidade de um prédio, né, um prédio de moradia, mas também conseguir preservar o passado para que a história não se perca. Ali ao lado também o Cine Santana. O próximo é o Parque Vicentino Aranha, que, para quem não sabe, é o maior complexo do mundo tombado, né? O maior complexo tombado do mundo. Nenhum lugar do mundo tem vários prédios tombados em um mesmo espaço, né? O Parque Vicentino Aranha, que foi feita a aquisição do Vicentino Aranha pelo prefeito Eduardo Cury em 1997, virando um parque, né? Gradativamente liberando para caminhada, fazendo o restauro do telhado, da parte estrutural, e agora uma nova fase para que a gente possa contemplar e fazer o restauro de todos os prédios, né? Em um projeto único, para que a comunidade possa, enfim, usufruir 100% do Parque Vicentino Aranha. E do lado ali, a Igreja São Benedito, né, uma área central de São José dos Campos. Ali no entorno, atrás, também a região é toda tombada, aquele quarteirão é todo tombado. Então, São José dos Campos ainda é uma das cidades que preserva muito a sua história e é fundamental, né? Nossa história é a identidade cultural coletiva do cidadão. É importantíssimo que as próximas gerações conheçam a história da nossa cidade, não só pelos livros, pela história, pelas aulas, e sim também conseguir conviver com os prédios e com a arquitetura original. E para encerrar, Robertinho, presidente Robertinho, hoje foi o dia da reunião, né, da Sabesp, aqui o vereador Lino Bispo já mencionou. Eu não pude acompanhar aqui presencial, mas acompanhei à distância, né, essa reunião que foi com o superintendente Sérgio Beckerman e o gerente de São José dos Campos, José Júnior, o superintendente regional, e nós mandamos a nossa pergunta, né, algo que nos preocupa muito, né, e a pergunta foi a seguinte: gostaria de saber o que é possível fazer em relação ao mau cheiro que exala das redes de esgoto em vários bairros da cidade. Especialmente, os comerciantes da Vila Ema já me procuram há muito tempo, né, já procurava o meu pai, lá atrás, quando ele era vereador. A Sabesp já fez algumas ações, né, levando um robozinho para tentar descobrir algumas ligações clandestinas, mas ainda não resolveu o problema. Então, a gente pontuou esse problema para que a cidade possa ficar livre desse mau cheiro por uma vez por todas. Obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador Petiti. Próximo é o vereador Renato Santiago, com tempo de 10 minutos. Renato.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, amigos aqui de plenário, de vereança. Hoje nós temos uma grande ferramenta que são as redes sociais, né? E nós temos que ter muito cuidado com o que a gente expõe nas redes sociais, para que a gente não cometa erros e indelicadezas com os nossos colegas, com nossos pares. Nós que muitas das vezes somos formadores de opinião, nós temos que ter cuidado e uma responsabilidade gigantesca nas redes sociais, porque uma mentira, quando é repetida muitas vezes, no jargão popular, ela acaba virando verdade, né? Então eu gostaria de comentar uma questão que aconteceu no final de semana, que me deixou muito triste, né, por ser uma pessoa que eu tenho consideração, e eu preciso responder aqui, né? O vereador Novo acusou a bancada do governo de desaprovar um projeto de benefício popular. A vereadora Dulce Rita, ela criou um projeto de auxílio às famílias de baixa renda nesse momento da pandemia, né? E nós tivemos essa votação aqui na semana passada e nós votamos contra. Mas por que votamos contra? Porque juridicamente este é um projeto que não deve ser feito por um vereador. Esse é um projeto de exclusividade do Executivo. Se nós criarmos um projeto que vai gerar custos, que onere o Poder Executivo, esse projeto tem vício de iniciativa. Nós aqui devemos ter o conhecimento da lei, do que pode e o que não pode. Vereadora Dulce Rita, não é para ela que eu estou falando. Ela teve as melhores das intenções, tentando provocar uma causa justa, tem muita gente precisando, só que o jurídico da casa deu um parecer contrário e nós, como vereadores respeitadores da lei, acompanhamos o jurídico da casa e negamos a continuidade desse projeto. E aí começa, né, a questão política de outros vereadores de outros partidos, tentando denegrir a imagem, tentando jogar as pessoas nas ruas contra os vereadores que votaram desfavoravelmente a esse projeto, né? E a postagem está aí. A base do prefeito Felício derrubou o projeto da vereadora Dulce Rita, que instituía um auxílio emergencial de R$300. Votei a favor do prosseguimento da discussão, como se ele estivesse certo e todas as outras pessoas, todos os outros colegas errados. Ainda que faltasse estudo de impacto financeiro e dotação orçamentária, o momento é de buscarmos alternativas, né? Eu acho louvável até, temos que buscar alternativas, né? E aí eu fiz uma resposta, né? Publiquei na página desse colega, mas infelizmente o colega apagou a minha postagem da sua página, onde eu disse: nobre vereador e colega de plenário, como líder do PSDB na Câmara, estou aqui para a verdade sobre esse fato. O projeto, como o senhor deve saber, tem um vício de iniciativa e não poderia ser aprovado, já que, como vereadores, não podemos criar um projeto de lei que determine que o município tem um gasto a mais ou novas despesas não previstas. Essa é uma iniciativa do Poder Executivo, não deve ser minha, nem sua e nem de qualquer outro vereador. E depois eu completo, mas acabou não cabendo no print que eu fiz. Mas aí quando esse próprio vereador diz que nós temos que buscar alternativas, né, um outro colega nosso, Júnior da Farmácia, ele quis fazer uma campanha aqui dentro, né, onde nós doássemos parte dos nossos vencimentos, parte do nosso salário, e esse vereador, ao invés de buscar outra alternativa, ele disse: não vou participar, sou contra assistencialismo. Se ele é contra assistencialismo, como ele vota a favor de um projeto, um benefício de R$300 para as pessoas, né? E aí a gente fica triste de ouvir isso, porque somos 20 vereadores que são colocados em xeque. São 20 vereadores que as pessoas ficam espetando na rede social. Por que você votou contra o auxílio? Na verdade, nós vereadores aqui, nós temos que mostrar a verdade. Temos que mostrar que existe uma lei que proíbe esse tipo de projeto e não ficar fazendo política
nesse tipo de caso, né? E aí também eu me coloco muito à vontade para fazer uma crítica também, porque esse vereador que votou a favor de um projeto que não poderia ser realizado foi o mesmo vereador que votou contra um projeto de lei que beneficiava os autistas. Projeto da própria vereadora Dulce Rita. Aí o vereador que critica as pessoas com uma notícia que não é verdade, ele não publica que ele votou contra um projeto que beneficiava os autistas. E aí isso eu fico me indagando, mas por que disso? E aí continuam as propagandas na internet, né? O vereador fala que até aqui ele economizou 43 mil reais do seu mandato. Eu, só de salário de assessor, já economizei 54 mil. Porque os meus 2 assessores que poderiam ganhar mais, eu não tenho. E eu não fico fazendo politicagem com isso, não fico jogando contra os meus colegas. Ah, que eu faço isso, eu também não uso carro oficial, mas os meus assessores usam. Porque ainda eles não têm condição de comprar um carro. E aí eles usam, eu não uso, eu uso o meu carro pessoal. Eu não uso auxílio correspondência, também não uso diárias, e não fico fazendo politicagem com isso, jogando meus colegas contra as pessoas, contra os munícipes, contra a sociedade. Então, acho que a gente precisa se respeitar mais. A gente precisa mostrar que aqui todos têm que trabalhar pelo munícipe. E, às vezes, parece que as pessoas aqui estão trabalhando para si próprio. Logicamente que não são todos. Obrigado, presidente. Boa tarde. Próximo, então, inscrito no Pinga Fogo é o vereador Tomás Henrique, com tempo de 10 minutos. Boa tarde, vereadores, boa tarde, presidente, servidores da casa, público que nos assiste e nos assistirá. Ouvi muito atentamente a fala do meu colega, vereador Renato Santiago, do PSDB, e só posso lamentá-la, porque eu acredito que se a gente quer respeitar os outros colegas e respeitar essa casa, no mínimo eu esperava respeito dele com a vereadora do próprio partido, a vereadora Dulce Rita. Ele vem aqui e diz que a iniciativa da vereadora está errado. Uma vereadora que está aqui desde 1996, a mais votada da cidade, e a iniciativa da vereadora está errado. A bancada sabe o que faz, o PSDB sabe o que faz, e a vereadora que está aqui, a mais votada da cidade, desde 96, pensando num auxílio para as pessoas e falando que ela fez uma iniciativa que não podia. Só o Renato, então, sabia o que tinha que ser feito. Só a prefeitura sabe o que tem que ser feito. E a prerrogativa dessa casa? Vereador não pode fazer projeto? Aí fala, o parecer técnico da casa. Bom, se a gente for entrar em mérito de parecer técnico, Renato, me desculpe, mas a gente aprova um monte de projeto autorizativo aqui que não tem parecer técnico dessa casa aprovando. E eu não venho aqui no microfone ficar falando que projeto autorizativo, inclusive do senhor, não tem efeito nenhum. Eu não vou na rede social falar que esses projetos autorizativos não têm efeito nenhum. Isso aí é só você estudar um pouco lá o parecer da Câmara dos Deputados em Brasília, você vai saber que projeto autorizativo é só para fazer enfeite, fazer discurso. Então, se a gente precisa respeitar o mandato aqui, eu peço que o senhor respeite o meu mandato também. E a minha prerrogativa de ser contra os projetos do Poder Executivo. E a minha prerrogativa de criticar a forma com que é votado. Porque o PSDB, quando o PT vota contra, fala assim, o PT está contra a cidade. Agora, eu não posso falar que quem está votando contra o que eu acredito está votando errado,
Só vocês podem falar que as pessoas estão votando errado? Então, antes de cobrar de mim respeito, porque eu nunca falei do seu mandato, eu nunca falei do mandato de ninguém aqui para criticar. E já é a segunda vez que eu vejo o vereador do PSDB vir aqui para falar diretamente do meu mandato. Cada um tem que saber como faz o seu trabalho, gente. O meu trabalho, quando eu falo de economia, é porque eu defendi isso na campanha, eu acredito nisso. E eu me comprometi com o meu eleitor a divulgar cada gasto que eu fiz. Se você não divulga, porque acha que isso vai prejudicar outros, tudo bem. Mas o senhor deveria pensar no meu mandato também e entender que eu estou cumprindo uma prerrogativa que eu me comprometi. Não é para desfazer de ninguém, e eu sempre falo em todo lugar que eu vou. Se eu não uso o carro oficial, é porque o meu mandato pode, me autoriza a fazer isso. Eu entendo, por exemplo, mandatos como o do vereador Chagas, que tem um trabalho na Zona Norte muito importante, que precisa fazer uso do carro. E eu fiz uma campanha que me comprometi a não fazer uso disso, mas nunca subi em tribuna ou fui em rede social criticar a colega por fazer uso. Eu falo do meu mandato. E eu espero, vereador Renato, que o senhor possa falar do teu mandato, das tuas realizações, das tuas economias, ao invés de vir aqui na tribuna e me obrigar a vir aqui responder para ficar falando do meu mandato, de ir na minha rede social para falar do meu mandato. Use as suas redes sociais para você falar do que você defende, do que você acredita. Se você vota a favor ou contra o substitutivo da Dulce, se você acha que o projeto da Dulce é errado, use as redes sociais do senhor para criticar, e não as minhas. Fale com o teu público. Agora, vir aqui me desrespeitar o meu mandato, a prestação de contas que eu faço para as pessoas, porque eu não voto junto com o governo, e porque eu denuncio e continuarei denunciando o que acontece nessa casa, eu não vou aceitar. Porque eu não faço o que o governo ou o paço municipal manda, e nem a vereadora Dulce. Nós somos independentes, nós somos a favor do povo e não do prefeito. E se você precisa ficar ao lado do prefeito, eu não preciso. Então, eu vou pedir para você, vereador Renato, que a gente, infelizmente, lamenta a sua fala, mas que a gente possa entender que cada um aqui representa um nicho de sociedade. Eu cheguei aqui sendo muito crítico ao PT. Continuo crítico ao PT, mas eu respeito a prerrogativa de cada um deles. Eu respeito o mandato deles, como eles fazem. Eu respeito o partido que eles representam, o setor que eles representam. Então eu peço para o senhor também que o senhor respeite o Partido Novo, respeite o que a gente prega de transparência, de economicidade, de respeito ao dinheiro público. E que fale do seu mandato, dos seus feitos, como eu tenho falado dos meus feitos e não do mandato de ninguém aqui. Renato Santiago, direito de defesa aí, tempo de 2 minutos, Renato. Presidente, só lamentar mais uma vez, né, essa fala. Porque quando o vereador que acabou de falar, quando ele cita que não fala de nenhum mandato, por que ele fez chacota aqui com o elefantinho quando o vereador Juvenil foi nos representar na viagem ao exterior? Como que ele não fala de outras pessoas, de outros vereadores, quando ele disse aqui que os vereadores da bancada eram vaquinha de presépio? Por quê, presidente? Por que ele coloca nas redes sociais que os vereadores da bancada são vaquinhas de presépio do prefeito? Como que ele não fala do trabalho da vereança dos outros? E aonde eu te desrespeitei, vereador? Em qual momento eu falei mentira ali? Eu estive com a verdade. E não coloque palavras na minha boca. Porque eu jamais disse que o projeto da vereadora Dulce Rita, que a iniciativa não era boa. Existe um vício de iniciativa. Se o senhor não sabe o que é, quem deveria estudar mais é o senhor. Porque vício de iniciativa é uma prerrogativa que a gente não pode utilizar, porque isso é do Poder Executivo. Então não coloque palavras na minha boca, porque é isso que o senhor quer fazer.
Você quer colocar PSDB contra PSDB dentro do próprio partido, isso não existe. Talvez o senhor quisesse estar lá dentro. E eu também sou independente. A primeira situação que o prefeito estiver errado, eu vou criticar, você pode ter certeza disso. Eu não estou aqui por conta de salário, por conta de poder, por conta de nada. Eu estou aqui para servir as pessoas, para servir ao povo. E é por isso que eu respondo ao senhor, sou independente, o senhor pode me cobrar. Nesses próximos 4 anos, se eu fizer alguma coisa, tentar esconder algum deslize de quem quer que seja, o senhor pode me cobrar. Questão de ordem, vereador doutor José Cláudio. Bom, senhor presidente, eu acho só que o vereador Tomás não deveria colocar a questão de coisas que acontecem nessa casa, porque daí ele coloca toda a nossa idoneidade em xeque. E aí ele vai ter que falar quais são essas coisas que acontecem. Eu não faço nada de errado. Eu vim aqui desempenhar minha função de vereador, de lutar pela saúde, pelas pessoas que votaram em mim. Não faço mais nada que isso. Aprovo meus projetos, que até parece que meus projetos não são importantes, ou são só para cumprir tabela, pelo que foi falado. Eu não entro no mandato dele, se ele usa ou não usa carro, isso é um problema dele. Também eu não uso, não me meto no mandato dele. Só que eu acho muito ruim falar o que acontece nessa casa. Parece que aqui acontece uma coisa desonesta, e eu aprendi muito aqui nessa casa, vendo o trabalho de vocês, viu, Roberto? Seu, do Juvenil, da Dulce, do Walter, porque de todos, desculpa, Petite, Marcão, Zé Luiz, Amélia, Juliana, porque quando eu não estava aqui, a gente tem uma impressão realmente que o vereador não trabalha. E o vereador trabalha muito. O vereador trabalha 24 horas. O vereador deixa a sua vida de lado, que a gente deixa a nossa vida de lado. A gente é cobrado pelos nossos filhos, pela nossa esposa, para estar aqui dentro. Então ninguém aqui está fazendo nada errado. Eu não faço nada errado. Eu tento trabalhar pela população. Entendeu? Estou aqui, não preciso disso, estou aqui por paixão mesmo. Entendeu? E aprendi muito com vocês. O Juvenil é um cara que eu tiro o chapéu para ele. Um cara que trabalha para caramba, faz as coisas direito. Entendeu? Então, a Dulce, poxa vida, é um exemplo aqui de São José dos Campos. Então, Tomás, ninguém faz nada errado aqui, cara. Entendeu? Tira isso do teu discurso. Você é um cara inteligente, um jovem, não precisa disso. Entendeu? Eu acho que a gente tem que se unir pela cidade. Tá? E isso daí, eu acho que você falou lá, você foi mal. Tá? Direito de resposta ao vereador Tomás Henrique. Presidente, vou ser breve. Enquanto ativista, a gente sempre, com muita energia, sempre criticou procedimentos, formas, enfim, coisas que nós acreditávamos que poderíamos melhorar nessa casa. E nós temos buscado melhorar. Hoje, por exemplo, eu citei uma delas, essa votação em bloco que era feita, agora está sendo destacada, está tendo mais melhor forma de votar. Quando nós votamos um projeto que melhorou ali a questão do prazo de emenda para não ter votações fora do horário comum. Então, são coisas, procedimentos, e posso dizer que, do ativista para o vereador, tenho visto quanto cada um desses vereadores aqui trabalham em prol da sociedade, mas são procedimentos aqui da casa, que mesmo o vereador Walter sempre fala, de regimento e etc., que a gente precisa melhorar. A questão que foi citada aqui, mencionada, do líder do governo, para mim era uma questão ultrapassada. Eu conversei com o vereador Juvenil, expliquei meu posicionamento para ele, e é um dos procedimentos que eu acredito que a forma como foi feita a votação estava inadequada. E eu falei para ele, olha, a forma de pôr a coisa na pauta, etc., eu acho que está errado. E isso está melhorando. Que bom. Mas esse procedimento, da forma como foi feito, eu discordava dele, e queria ter votado contrariamente. Quem quisesse votar a favor da viagem, ok, mas eu queria ter o direito de ter votado contrário. Apenas isso. Agora, e assim, quando as coisas saírem desse controle, forem feitas de uma forma que eu discordo, eu vou sim reagir com energia contra isto.
Mas essa questão, uma questão de início de mandato, que nós conversamos, entendi o ponto de vista dele, ele entendeu o meu, e a gente vai seguir discutindo as coisas que a cidade acredita ser o melhor possível. Cada um que defenda o governo, quem não quer defender o governo, quer ser independente, que age com independência, e eu prezo pela minha independência, eu vou votar muitas vezes contra o governo, e não dá para toda vez que eu me oponho a algo do governo, falar que eu estou criticando todo mundo. Se não quer que eu critique, vota comigo, que eu falo que está votando certo. Né? Agora, eu não posso me manifestar do meu voto, então eu sou obrigado a votar com o governo, senão eu estou indo contra toda a casa. Não faz sentido, pô. Então eu tenho que ter minha prerrogativa, a gente tem que se respeitar aqui, cada um poder se posicionar como acha mais adequado. E também não ficar levantando defunto aí de coisa que já passou. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria só contribuir um pouco com esse debate, ouvindo atentamente aí cada fala, cada situação, né? E quero registrar, como já foi dito por alguns colegas, o trabalho que cada vereador desenvolve em favor do segmento que atua, né? Eu conversava recentemente aqui com o vereador Milton Júnior, né, do trabalho que ele desenvolve junto à comunidade religiosa da Universal, a juventude, todo o trabalho social que é feito por eles é muito bom e é importante que tenha no parlamento uma pessoa que trata desse assunto mais de perto, né? No bom sentido, vereador Lino, no bom sentido, o lobby, o trabalho em favor de uma causa, né? Da mesma forma, o vereador Roberto Eleven, o vereador José Cláudio, que fiz uma menção num vídeo recentemente, agradecendo a ele pelo apoio de todo o trabalho que ele vem fazendo, projetos importantes. O Renato Santiago também, da mesma forma, votando o projeto, né, e da questão das placas, dos fluxos, como melhorou a situação na cidade. Então, cada um, na sua especificidade, tem um trabalho maravilhoso e presta serviços à população. Eu vejo, por exemplo, quando o vereador Zé Luiz esteve na Amazônia por conta de uma visita junto com a diocese, né, campanha de fraternidade, um trabalho belíssimo, e quando voltou para esta casa prestando contas do trabalho que foi feito, maravilhoso trabalho. Talvez por essa razão a votação aí da matéria de hoje que fala sobre o Dourado dos Cajás, né? Por conta do Dom Casaldália, não é isso? Então tem muita coisa boa que se presta, muita coisa boa que se faz no parlamento. E de fato, o vereador, tanto o Zé Cláudio quanto o vereador Renato Santiago foram muito felizes em colocar a visão deles hoje dentro do parlamento. Porque é impressionante. O vereador, ele é vereador 24 horas por dia. O vereador está na missa. As pessoas pedem ajuda, o vereador está num culto, está num comércio, está na rua andando, está num campo de futebol, em qualquer situação que ele esteja, né, jantando com a família muitas vezes, ele é questionado e tem que dar atenção. Então, o trabalho desenvolvido por esses vereadores, por todos, é muito grande, e esta casa tem muitos, mas muitos feitos positivos. Tem muita coisa boa que se faz aqui, tem muitas leis muito boas que beneficiam a cidade. Aliás, São José dos Campos é o que é. São José dos Campos tem essa fama muito positiva, e o vereador Walter citou recentemente projetos feitos pelo governo municipal, pelo PSDB, pelo Felício Ramute, pelo Cury, pelo Emanuel. Tanta coisa boa é feita, por quê? Porque tem uma bancada de vereadores forte e que acredita no governo. E que tem e reconhece nesse governo, nessa gestão, a força de trabalho. Então, parabéns aos vereadores. E, se Deus quiser, nós vamos juntos, cada vez mais, fazer mais projetos ainda em favor da população. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Tem como você levantar para mim? Senhor presidente, eu quero falar o seguinte: sempre os vereadores que estão aqui tiveram um primeiro mandato, né?
Hoje eu acho que nós estamos aqui em 10 novos, né? Se eu não me engano, 10 novos. Petite não é novo, mas estava fora, né? O Walter é meio eterno aqui na Câmara. Mas eu me recordando, vendo essa questão aqui, me recordei um pouco, lá em 97, eu, vereador de primeiro mandato, o Morumbi tinha um xerife, né? SN, e imagina o que eu passei, né? Com o vereador de primeiro mandato ali, e o cidadão realmente era bem, assim, imponente, né? E a gente, uma coisa que eu aprendi é a gente respeitar uns aos outros, né? Ninguém precisa aqui, porque está votando, eu vou obrigar você a votar. Cada um tem a sua independência, cada um tem que responder pelo seu mandato. Eu me recordo que quando nós tomamos posse, vereador Zé Luiz, houve um discurso aqui dizendo assim, olha, a Câmara renovou, e vocês que ficaram se cuidem. Você dizendo, olha, está dado o recado. Eu poderia ter vindo ao microfone e falar, peraí, o que você está querendo dizer para mim com isso? Mas, não, tem que respeitar o discurso. Se eu estou aqui, é porque tem uma população que olha o meu trabalho. Se nós estamos aqui, não é? É porque tem uma população que vê o nosso trabalho. Tem gente que fala do trabalho que o vereador não faz nada, não conhece o trabalho do vereador, não sabe o que o vereador faz. Então, é importante que a gente não vá para o ataque pessoal, que a gente não vá para o mandato, interferir no mandato do outro. A gente precisa respeitar o trabalho do outro, tá certo? Então, acho que isso é um recado que eu dou para todos nós, que a gente aprenda a divergência que há de entendimento, mas o mandato de cada um responde por ele, por aquela população que o elegeu, né, e a gente tem que respeitar isso. Então, eu sempre trabalho desta forma. Não gosto de atropelar ninguém, tá certo? Isso é um grande erro que, às vezes, as pessoas fazem, é o atropelo, né? A gente tem que saber respeitar o trabalho que o outro faz. Isso, com certeza, vai dar para nós um grande crescimento. Graças a Deus, fui eleito lá em 96. Todas as eleições eu tive voto para estar nessa casa. Só não fui eleito em 2 vezes, porque o quociente partidário me prejudicou. Então, eu tenho a consciência tranquila que o meu trabalho eu faço, e a hora que a população ver que eu já dei o que eu pude dar, a gente encerra o trabalho, mas eu tenho grata satisfação de trabalhar nessa Câmara, de fazer o trabalho que eu faço, de usar a estrutura que a Câmara disponibiliza. Isso não é para nós, é para o povo. Tudo que a gente usa aqui da Câmara, de estrutura, é para atendimento das pessoas. Então, acho que isso é a gente ter esse respeito mesmo pelo trabalho, e cada um trabalha da forma como ele acha que tem que fazer o trabalho, sem atacar o outro parceiro. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Bom, já que eu sou o pivô da discórdia, eu só queria falar o seguinte, que a situação da população, não só de São José dos Campos, do país inteiro, está preocupando, está afligindo muita gente. Tentei fazer um projeto de lei que no começo era autorizativo, mas sei que o autorizativo vai ser mais um autorizativo para o fundo da gaveta, então eu fiz o positivo. Cada um votou de acordo com a sua consciência, e a minha parte legal eu fiz muito bem feita. Com a palavra, o vereador Milton Vieira Filho. Senhor presidente, todos que nos acompanham, os colegas aqui também presentes, tem um projeto em tramitação nessa casa, que é o projeto de lei 189 de 2021, de autoria do colega vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado, visando a ampliação do programa Bom Prato durante o estado de calamidade da pandemia, né? Eu, conversando com o colega, não poderia deixar de participar, de assinar esse projeto juntamente com ele, e me sinto honrado, grato pela coautoria que o senhor cedeu. E no último sábado, nós conversando, no último sábado eu tive uma agenda feita pelo deputado federal Milton Vieira, na qual eu participei com o governador João Dória, e levei a questão do Bom Prato para ele, da ampliação deste programa, que neste momento vai suprir, sim,
a falta de alimento que a gente está tendo aqui na nossa cidade, né, na questão da pandemia. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando por necessidade. E este programa visa ampliar esse trabalho do Bom Prato, do governo do estado, que já é fantástico. E o governador sinalizou positivamente, nós estamos numa conversa, né, vereador Marcão, com o secretário Antero, para trazer este benefício para a população daqui de São José dos Campos. Então, eu queria mais agradecer também ao colega, um grande amigo aqui. Temos somado esforços, né, Marcão, para que isso, para o joseense, ele seja o maior beneficiado. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Marcão, da Academia. Senhor presidente, mais uma vez aqui tirar a máscara. Vereador Milton Vieira Filho, eu que agradeço. Obrigado por estar junto nesse projeto com a gente, por ter realmente se empenhado, junto ao deputado federal, seu pai, Milton Vieira, já estão se dedicando cada vez mais dentro desse processo para realmente conseguir trazer mais esse Bom Prato para São José dos Campos. A gente já vem numa conversa, né, já tem um tempo, junto ao secretário aqui, o Antero, vimos o interesse realmente da Secretaria de Apoio ao Cidadão, o interesse realmente da governança, do prefeito, e agora você foi lá com seu pai esse final de semana, e realmente junto com o deputado Milton Vieira, vocês tiveram também um interesse do governador. Isso que é importante, ter o interesse de todos os meios para que realmente traga. Aí dentro do todo o processo, estamos juntos trabalhando nisso, por quê? Entendendo que esse momento é o momento realmente da gente ajudar as pessoas que estão passando fome. E que melhor programa do que o Bom Prato? Um programa hoje que com 50 centavos você tem o café da manhã, com R$1 você tem hoje café da manhã, almoço e janta. Com um programa desse em São José dos Campos, como é que você fala que tem gente passando fome? Temos que orientar, temos que levar até lá. Você que vai lá no semáforo e dá o seu dinheirinho, vá, leva essa pessoa até um Bom Prato, 3 refeições por dia para a família dela. Só que nós precisamos ampliar. Um Bom Prato para São José já não está sendo suficiente. Santos, que tem menos população do que São José dos Campos, já tem 4. 4. E as entidades, as igrejas, todo mundo trabalhando, lutando para conseguir uma cesta básica, ajudar a família, e um programa desse tão importante que a gente tem que realmente batalhar para trazer para São José dos Campos mais um. Tem que trazer. E é nessa luta que a gente está. Nós estamos juntos, vereador Milton, juntos nessa batalha. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. É vontade, é ter apoio, é entender o caminho que devemos trilhar e buscar que isso dê certo. Apoio dos deputados, o deputado federal Milton Vieira, já agradecer ele que já abriu esse primeiro apoio. Estaremos em breve com a Secretaria Estadual, né, do Desenvolvimento Social, para a gente também ir lá mostrar o modelo junto ao secretário, quem sabe o prefeito junto, e nós realmente podemos ajudar a contribuir a cidade mais uma vez nesse momento. E só para complementar, senhor presidente, mais um projeto, mais uma dedicação que essa casa, os vereadores, têm. Olha o trabalho que é importante. Não estamos falando de um, de outro, mal de um, de outro, apresentando probleminha de um, de outro, não. Aqui é com trabalho. Aqui nós fomos colocados pela população esperando o trabalho nosso dos vereadores. Todos têm trabalho. São esses tipos de trabalho, como aqui o vereador Juvenil acabou de comentar, o de cada um, projetos de lei de cada um, o quanto beneficia a nossa cidade. É nisso que nós temos que focar. O quanto que a gente vai trabalhar para a população, não ficar olhando, eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o outro vereador, eu economizo mais. Gente, isso não adianta, isso é hipocrisia. O que nós temos que mostrar é trabalho, é arregaçar as mangas, é sair na rua. Hoje você abre aqui, vê quantas indicações de todos os vereadores tem aqui nessa casa para melhoria de toda São José dos Campos. Vem na quinta-feira, olha quantos projetos de leis importantes para a nossa cidade, que é colocado. É isso que nós temos que focar. Politicagem, poucas situações, só incomoda a casa, trava tudo, o negócio não anda. Vamos ter realmente um discernimento, coerência, ajudar. Olha aqui, quantos projetos nós já fizemos juntos, é o que o vereador Petit, vereadora Dulce, estamos com a frente parlamentar,
15 vereadores ajudando a causa do autista. Quantos vereadores, né, o Fernando Petit, na questão da Frente Parlamentar do Empreendedorismo? Isso é trabalho em conjunto. É isso que a Câmara necessita. Essas picuinhas, bobeiras, isso não leva a nada, só atrasa São José dos Campos. Vamos pensar para frente. Vamos dar as mãos. E vamos ajudar a transformar cada vez mais São José dos Campos a melhor cidade do Brasil. Pode ter certeza. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Boa tarde novamente, né? Aqui todo mundo sabe que a situação não só de São José, né? O mundo passa pela pandemia. A gente no dia a dia, normalmente a gente vê nas ruas, e ainda mais vereadores, né? Os vereadores são procurados. Normalmente nós somos procurados em gabinete, né? Aonde nós vamos, eu particularmente vou na feira de sexta-feira da Vila Diana, né? Tenho um trabalho social há 41 anos na cidade, fundado pelo meu pai, Luiz Petit, e a gente é procurado, ainda mais no meio da pandemia. Muitas pessoas perderam emprego e tudo mais. Aqui não adianta falar tanto, todo mundo sabe dessa realidade. Mas cada um sabe como pode ajudar, né? Nós temos um trabalho social que distribui remédios através de receitas. Já falei aqui que várias receitas nos apareceram ali com os remédios que são receitados para as pessoas que estão com Covid e têm que se recuperar. E ainda mais, né? Alimentos, enfim, todos os tipos de ajuda. Cada um aqui sabe o seu dia a dia, o momento que você tem para ajudar, até o momento de você tirar do seu bolso para ajudar, isso todo mundo tem a consciência. Mas quando chega um projeto de lei aqui que não é de autoria, não é da prerrogativa de vereador, e foi o caso do projeto que concedeu, né, criava um auxílio emergencial de R$300, a gente não vota com a nossa consciência, né? Meu voto, eu não tive a consciência, eu tive a praticidade. Né? Juridicamente era um projeto que é inconstitucional. Não adiantaria essa casa toda votar por unanimidade, ia voltar para o prefeito, ele ia vetar, ia voltar aqui, a discussão ia ficar sem fim. Então, ajudar, a gente sabe que é do dia a dia e no que for possível. Mas, às vezes, como a nossa prerrogativa de vereador é pequena, não adianta a gente criar um projeto que não vai andar. Então, é complicado um pouco, às vezes, a gente receber críticas, como a gente vem recebendo, e ter que explicar. O projeto não é de prerrogativa de vereador, então acho que a gente tem que ter mais ação produtiva, ação que a gente consegue realmente concretizar e ajudar as pessoas que precisam. Obrigado, presidente. Bom, deixa eu também aqui fazer um agradecimento. Nós cobramos muito dos órgãos competentes, quando fala de segurança pública, foi citado aqui até pelo vereador Juvenil comentou, então tem que deixar registrado também, nós temos que agradecer, principalmente que eu falo da região bastante que eu sou cobrado, a região sul, quero aqui agradecer muito essa parceria da Secretaria, lá através do Bruno, né, de Proteção ao Cidadão, a nossa GCM, também ao comandante Elvis, Coronel Pires, do 46º Batalhão, e o pessoal da CEMOB, do Paulo Guimarães, e também lá do Pasquini, Departamento de Fiscalização e Postura. Realmente tem tido uma melhora muito grande na questão, nesses dias, dos fluxos, né? Então, está sendo feito o preventivo. É lógico que o fluxo é assim, a partir do momento que realmente tem uma ofensiva numa região, eles acabam migrando para outras regiões. É difícil, não é fácil, mas eu não posso deixar aqui de deixar registrado que esses órgãos de segurança têm trabalhado bastante, principalmente nesses dias, na questão da pandemia, com relação ao fluxo. Eu posso dizer isso com certeza, como melhorou a questão do fluxo na cidade, principalmente na região sul, região do Dom Pedro, do Campos Alemães, é reclamação todo final de semana. Agora é só elogios. Então, eu quero mais uma vez agradecer essa parceria, né, do secretário Bruno, da Secretaria de Proteção ao Cidadão, da nossa Guarda GCM, do nosso comandante Elvis, mais uma vez do Coronel Pires,
do 46º, e a CEMOB, e também a fiscalização e postura. Essa parceria em conjunto desses órgãos tem realmente dado um grande resultado com relação aí a inibir, né, o começo do fluxo. Eles têm realmente atuado e feito aí o preventivo, chegando cedo, ficando praticamente a noite toda, então tem recebido bastante elogios nesses últimos dias com relação ao fluxo da nossa cidade. Então, parabéns aí a todos os órgãos de segurança. Passaremos agora 1 minuto de silêncio a pedido dos vereadores. Vereadora Dulce Rita, vereador Marcão da Academia, vereador Renato Santiago, vereador Fabião Zagueiro, vereador Walter Hayashi, pelo passamento dos senhores Fernando César Faria, Valdenir Silva Pinto Valotto, Guaraci de Araújo Silva, pelos 1.001 indígenas mortos pelo Covid. Eduardo Dávila, Maria Alves Gamboni da Silva, Kotaro Kuroda. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.